Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir na primeira carta de João, capítulo número 2. Amém? Primeira carta de João, capítulo número 2. Nós iremos ler apenas um verso. Diz assim, verso de número 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Podemos citá-los todos em alta voz? Mais uma vez. Todo aquele que nega o Filho, esse... Amém. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, rico em misericórdia e graça, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome pela tua palavra. Ó Senhor, que teu Espírito, ó Pai, possa nos guiar na ministração dessa palavra, falando-nos, ó Deus, ao coração, fortalecendo, ó Senhor, os fracos, dando, ó Deus, certeza de salvação aos corações, convertendo, ó Deus, aqueles, ó Pai, que a tua graça quiser alcançar. Que assim seja, Senhor, mediante a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Como termos a certeza de salvação? Acredito que todos nós que estamos aqui temos um grande interesse pela resposta da pergunta que fiz agora. Como nós podemos ter a certeza de que nós somos salvos? Será que existe alguma evidência nas Escrituras, ou até mesmo nessa carta? E sim, especificamente essa carta tem como por objetivo falar aos corações dos irmãos que nós podemos sim ter certeza de salvação. Como também, se não tivermos essa certeza, teremos a de condenação. Pois só existe dois caminhos. O apóstolo João, que escreve essa carta, mais ou menos no período entre o ano 80 e 90 depois de Cristo, ele a escreve mais ou menos na região da Ásia Menor, para as igrejas da Ásia Menor. Era uma carta circular. E por conta da grande perseguição que havia já pelo Império Romano, ele não coloca seu nome na carta, sabendo que o mensageiro que a levasse até as igrejas poderia ser preso, e prendendo o mensageiro poderia chegar até o próprio apóstolo, sendo ele até então o único apóstolo vivo, pois no ano de 80 a 90, que é mais ou menos o período que essa carta foi escrita, só havia João. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. Não de morte morrida, mas sim de morte matada. Todos os apóstolos foram passados ao fio de espada, colocados em fogueiras, flechas perfuraram o seu corpo, derramaram sangue, todos os apóstolos, mas esse ainda bem velhinho escreve essa carta. E ele diz que os dias a qual ele escreve, que segue até hoje, é os últimos dias. No verso de número 18, do capítulo em que lemos, ele afirma que já é a última hora, já são os últimos dias. Mas só que se formos pensar, do ano 80
Até hoje já se passaram muitos anos, mas sim, irmãos, são os últimos dias. E se são os últimos dias, Cristo breve voltará. Vocês creem nisso? E se Cristo breve voltará, Ele voltará para julgar. E se Ele vem para julgar, Ele colocará à sua direita, como Ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que Ele colocará à sua direita as suas ovelhas. E elas entrarão no gozo eterno do Pai. Assim também Ele colocará à sua esquerda aqueles que herdarão o sofrimento eterno, pois não creram no nome do Filho de Deus. Sendo assim, João, com uma grande preocupação, por conta que já na sua época inicia um princípio de falsa doutrina que percorria nas igrejas, onde homens que, segundo ele, segundo o verso de número 19, esses homens estavam dentro da igreja. É bem provável que eles poderiam ter sido líderes, terem sido até consagrados, mas caíram da graça e começaram a anunciar um outro evangelho. Um evangelho que negava várias verdades daquilo que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos. E agora o único apóstolo vivo traz a verdadeira mensagem, aquela que ele ouviu desde o princípio, da própria boca do seu Senhor. E ele traz essa mensagem para combater essa falsa doutrina. E também, irmãos, não é diferente nos nossos dias. Muitos homens que se levantam do nosso meio, mas não são dos nossos. Aqueles que, ao invés de ajuntar, espalham. Tais homens trazem falsas doutrinas e muitas pessoas estão se perdendo, crendo e seguindo esses homens. Tal doutrina fazia os irmãos pecar. Porque se existe uma verdade, irmãos, é que tudo aquilo que Jesus ensinou nos faz obedecer e amar a Deus. Mas toda falsa doutrina, tudo aquilo que é adicionado ou retirado do Evangelho, nos fará pecar. E se fará-nos pecar, nós estaremos distantes de Deus. E João, preocupado por conta dessa condição, ele escreve essa carta, para que os irmãos, sendo influenciados por essa falsa doutrina, não a abrace, não esteja nem menos assentado junto com esses homens. Pois segundo o que o próprio João nos diz, e também o apóstolo Paulo, de que nós não devemos nem menos se sentar à mesa com esses homens, pois eles blasfemam o nome do nosso Senhor Jesus. João, o autor da carta, que tem autoridade para escrever essa carta, não esses falsos mestres que agora vão de igreja em igreja, pregando e anunciando que o Jesus do apóstolo João, na realidade, não é de fato Deus. O Jesus que o apóstolo João viu, apalpou, creu, contemplou, era um homem comum, que no momento do batismo, o Espírito Santo, ou a parte divina de Deus, veio até ele, e no momento da crucificação, essa parte divina saiu dele, porque para esses homens era inconcebível que o Deus, a divindade suprema, tomasse a forma humana, pois para ele a matéria, a carne, é totalmente má, e o divino não podia se misturar com a carne, sendo essa a maior heresia dos primeiros séculos, a negação de que Cristo é homem plenamente e Deus plenamente. A igreja fez um concílio só para resolver esse problema. E essa falsa doutrina se inicia nesse período, até se confirmar no final do primeiro século e no segundo, que se tornaria o gnosticismo. Sendo assim, João, com toda a sua autoridade e amor pela igreja,
ele escreve dizendo acerca daquele que ele ouviu. Pois ele participou de todos os momentos do ministério de Jesus. Assim como já vimos, através da irmã Poliana, na exposição do Evangelho de João, esse apóstolo esteve com Jesus no momento do batismo, esteve com Jesus em todos os milagres, narrou, escreveu conversas, diálogos de Jesus singulares que só no seu livro há. Ele estava no momento da transfiguração, ele estava entre os 3 principais apóstolos que andavam com Jesus nos momentos mais cruciais. Tal homem viu a crucificação e o julgamento de Jesus. Todos os apóstolos fugiram. Pedro o negou, mas ele estava lá no sinédrio, viu a cusparada em seu rosto, viu o esbofetear, viu a blasfêmia, viu ele sendo levado até Pilatos, viu a coroa de espinho perfurando a sua cabeça, viu esse homem sendo blasfemado pelos soldados romanos, ele viu ele carregando a cruz, ele viu os pregos furando a sua mão e os seus pés, ele viu a lança cortando o seu lado. Ele viu esse homem que estava pregado, deitado no chão, sendo levantado. Ele viu os brados que Jesus deu na cruz. Ele viu ele entregando o seu espírito ao Pai e consumando a obra que profetizada no Antigo Testamento, que Deus deu ao seu povo, de que um homem viria para pagar o preço pelo seu povo. Ele viu tudo isso. Ele esteve com Jesus 40 dias após a ressurreição. E após isso ele seguiu pregando o Evangelho. Ele tinha autoridade para falar acerca do verbo da vida. E a mensagem da qual João nos traz para confirmar aquilo que ele quer nos dar como certeza, se encontra no verso 5 do capítulo 1. Esse é o verso, um dos versos principais dessa carta, pois a partir dele, João irá começar a sua argumentação, e ele diz que a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Por que João afirma isso? E se nós formos observarmos naquilo que ele mesmo escreve em seu evangelho, e no que os outros escrevem nos seus evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, não há essa mensagem. Em nenhum momento Jesus literalmente fala isso. Mas o apóstolo João resume o evangelho em apenas um verso. O evangelho, ele não fala do homem, nem simplesmente do resultado que o homem sofre da graça de Deus. O evangelho é acerca dele. É obra dele. O evangelho é por conta dele. Sem ele não existe evangelho. Deus, o Criador de todas as coisas, é luz. Não a luz que ele mesmo criou, ele é sobre-excelente. A sua pureza, a sua santidade, a sua justiça, todos os seus atributos se resumem dentro dessa palavra, luz. E é impossível que o homem que está em trevas comungue com esse Deus, se esse Deus não o iluminar. Porque não tem como Deus misturar-se com as trevas. E essa falsa doutrina que esses homens vinham ensinando à igreja, queria fazer um misticismo, queria fazer com que a graça fosse barata, fazer com que você mesmo crendo em Jesus, Jesus não era o suficiente, você precisa de algo mais, você precisa de um conhecimento extra, exclusivo, que só esses homens detinham. Não, a salvação vem de Deus, Deus é luz, a luz não vem dos homens, a luz vem do alto, não vem de baixo, vem de Deus.
Então, irmãos, se a luz vem de Deus, e essa luz tem iluminado aos corações daqueles que são alcançados por esse mesmo Deus, João vai nos alertar acerca de 2 perigos que pode haver dentro da igreja, quando essas situações, ou essa mal análise do ser de Deus e do seu evangelho, pode gerar em nós. Existem 2 perigos. Vai haver dentro da igreja um perigo interno e um perigo externo. Quais seriam esses perigos internos? O primeiro perigo se chama pecado. Vocês conhecem, irmãos? Sim? A partir do verso de número 6 ao 10, João vai falar acerca desse perigo. Esse perigo é sutil. Ele cega o homem. O homem, na realidade, já nasce com esse perigo. Com o tempo, ele não torna mais um perigo. Ele torna um senhor. Ele se torna um amigo do homem. O homem se deleita neste mal. O homem se abraça, se alimenta e vive em prol de pecar. E a sua vida é regrada a todas essas coisas. Não se engane. Você nasceu da descendência de Adão. Você é pecador. Você peca. O pecado, irmãos, precisa ser bem esclarecido diante de nós, de todos nós. Ele não é, de forma alguma, um acidente. Porque se for um acidente, você não poderia ser culpado por conta dele. Se você vem numa rua bem tranquilo no seu carro, e de repente alguém chega todo errado, fora da lei, e bate no seu carro. Isso é um acidente. Você nem esperava. De repente aconteceu. O pecado não é assim. Segundo o apóstolo Tiago, o pecado começa com uma cobiça, um desejo incessante. E ele vai se consumir no ato, na ação. O pecado de fato é uma decisão, é uma rebelião, é um desejo ardente e um cumprimento desse desejo para se rebelar contra Deus e contra a sua lei. Então hoje, quando você peca, não é um acidente. Você decidiu pecar. Principalmente para nós, aqueles que têm o Espírito, pois hoje nós podemos sim, segundo o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, nós podemos sim, aqueles que nasceram de novo, ou andar no Espírito, ou andar na carne. Mas segundo o apóstolo, ele nos diz que se nós andarmos no Espírito, jamais satisfaremos a vontade da carne. Mas todos nós estamos ainda em carne e osso. E essa carne se alimentada, você cairá. Você pecará. Então o pecado é o primeiro perigo que a igreja sofre por ele, pois a obra de Cristo sobre o pecado ainda irá se concluir. Cristo sim nos salvou. Cristo nos libertou. Mas acerca do domínio do pecado, do poder do pecado sobre nós, Ele fará quando dermos um novo corpo, que não mais terá possibilidade de pecar. Então você pode sim estar aqui em pecado, mesmo cantando louvores, mesmo estando diante de todos, de forma externa, aparentando ser um crente fiel e estar em pecado, descumprindo a lei de Deus. Isso é um grande perigo. E João quer alertar aos irmãos que é impossível que alguém que foi iluminado por esse Deus santo, puro, justo, relacionasse com o pecado da mesma forma de outrora. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andamos nas trevas, nós estamos mentindo.
Porque é impossível alguém que está em trevas comungar com a luz. A partir do momento que desligar todas essas luzes aqui desse ambiente, as trevas tomarão conta. Mas se apenas um fósforo, uma velinha, acender nesse lugar, a luz brilhará. E a obra de Cristo é fazer com que que começou na sua vida, essa pequena fagulha, cresça e seja plena até o dia do Senhor. E há um crescimento, e é necessário haver um crescimento na sua vida, não para saciar-se com o pecado, mas para satisfazer a Deus. O pecado está atrelado à carne, e se andarmos no pecado, nós estaremos perdidos. O outro perigo interno é por conta do pecado, nós, ao invés de querer agradar a Deus, obedecer os seus mandamentos, começar a desobedecer, não guardar os mandamentos. Ele vai falar acerca disso a partir do verso número 3 do capítulo 2, até o verso de número 11. Que mandamento é esse que nós devemos guardar? Não é qualquer um. Esse mandamento, ele resume todos os mandamentos da antiga aliança e da nova. Esse mandamento não é novo, ele é antigo. Ele tem sido declarado por todos os tempos. E esse mandamento precisa ser vivido. O mandamento de amar uns aos outros. Se alguém diz que crê em Deus que é luz, no Deus Santo, e odeia o seu irmão, esse está mentindo. Porque como nós poderemos dizer que amamos a Deus que não vemos, e odiamos ao nosso irmão em quem vemos? É contraditório. Se aquele que nós podemos tocar e apalpar, ver os seus sofrimentos, as suas dores, nós o rejeitamos, como nós poderemos dizer que amamos a Deus que nem vemos? Esse é o outro perigo interno. O perigo externo de dentro da igreja, que João vai tratar, são as heresias, são os falsos mestres, são os falsos profetas. Ele vai falar isso justamente na porção de texto que lemos, do verso 18 até o verso de número 26 do capítulo 2. Vários homens têm se levantado, atraindo glória para si e para os seus ensinos e não para Deus, e têm desvirtuado a muitos para a perdição. Muitos homens. A igreja, durante os séculos, foi permitindo que essas falsas doutrinas adentrassem. A igreja no contexto geral, mas a verdadeira igreja do Senhor, ela reconhece o que é falso, pois ela tem o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, discerne as coisas espirituais. E se ela discerne as coisas espirituais, ela vai saber o que de fato vem de Deus e o que não vem de Deus. E apenas os que têm o Espírito têm essa capacidade. O outro perigo, o quarto perigo, é um perigo também externo. Esse perigo, segundo o apóstolo Pedro em sua carta, ele fala isso aos jovens, diz que esse perigo está ao seu derredor, tentando lhe tragar. Para João, o nome desse perigo é o maligno. Esse maligno tem, desde os tempos de Adão, tentando destruir os planos de Deus. Mas ele não tem vontade própria. Ele opera no mundo, pois o mundo jaz no maligno. Mas ele não está acima do Deus que é luz. Deus é soberano. E segundo esse mesmo apóstolo, esse maligno que está ao nosso derredor, tramando contra nós, ele nem sequer pode nos tocar,
por conta de Cristo, do Cristo que esses homens que falavam que não veio como de fato Deus. Eles acreditavam que Jesus estava abaixo dos anjos. Eles acreditavam que Jesus era como um guia que podia os ensinar. Tal doutrina veio a reverberar no espiritismo, no hinduísmo e no budismo, aonde maquiam essa relação do homem com Deus através de obras, como se por meio de obras o homem pudesse agradar a Deus. Não. As obras de um pecador são sujas com o seu pecado, são trapos de imundície. O maligno está à nossa volta e ele vai tratar disso no verso 12 ao 17 do capítulo 2. Mas ele nos garante vitória, porque o nome de Jesus, ele garante vitória. O que nos faz com que essa redoma esteja à nossa volta é o nome de Jesus. É o sangue dele que foi derramado por nós em nossa vida. O maligno pode tramar à nossa volta, mas 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Estamos debaixo da potente mão de Deus. Mas entenda, aqueles que não estão em Jesus estão completamente desprotegidos. Na realidade, eles servem ao maligno, são filhos dele. Segundo Jesus, no capítulo 8, no próprio Evangelho de João, ele vai dizer que esses que não creem em Jesus são filhos do diabo, são filhos do inimigo, do maligno. Então, irmãos, temos 4 perigos: o pecado, a desobediência, as heresias e o maligno. Esses 4 pecados, ou esses quatro perigos, são perigosos. Pode estar na nossa tocaia, no nosso calcanhar para nos pegar. E o que vai, de fato, escancarar que somos salvos ou não, é a forma como lidamos com esses perigos. A forma como lidamos com esses perigos, ela vai revelar se somos salvos ou não. A forma como você reagirá a esses, ao pecado, à desobediência, à heresia e ao maligno. Primeiro, qual é a forma que nós podemos fugir ou vencer esses perigos? A primeira é confessar. Se encontra no verso de número 9, no capítulo número 1. Para vencer o pecado, você não pode lutar contra ele. Você precisa confessá-lo. Declarar escancaradamente diante de Deus, aceitar o diagnóstico que Deus tem de ti. Pois a confissão não é simplesmente uma declaração do seu pecado, é um ato de arrependimento, de voltar-se, de rejeitar a obra feita e entregar-se a cumprir a vontade de Deus. No verso 9, João vai nos dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque a sua obra na cruz garante essa vitória, garante esse afastar desse perigo. Primeiro, todos aqui pecam. Nenhum sequer de nós pode fugir deste mal. Mas você pode vencê-lo no nome de Jesus, confessando os seus pecados. Perceba, irmãos, que o que João está nos apresentando não é uma ideia de que, a partir de agora, crente, você pode pecar do jeito que você quiser, porque você agora só precisa confessar o seu pecado. Não. Na realidade, ele nos incentiva a obedecer, pois uma vez um pecado sendo confessado, ele se torna perdoado. E um pecado confessado é um pecado arrependido, é deixado para trás.
Porque se nós, irmãos, vivermos uma vida de prática constante desse pecado, na realidade, essa confissão que estamos fazendo é vã. Pois a confissão pode ser com a boca, com a mente, mas é uma ação motivada pelo próprio Deus. Pois nenhum de nós tínhamos a capacidade de deixar os nossos pecados. Nós nascemos com Ele, agarrados nele. Mas a partir de que a cruz ensanguentada foi nos apresentada, esses pecados caem por terra, porque Cristo pagou. O escrito de dívida foi rasgado. Agora sim, quando nós pecamos contra o Senhor, e o seu pecado é deliberado, você pode sim confessá-lo, declarar literalmente o que foi feito, tintim por tintim, dar nome aos bois. Senhor, eu fiz isso por conta disso, eu preparei isso, eu quis ver isso, eu quis fazer isso, eu quis falar isso, meu desejo foi isso, mas esse desejo não vem de mim, é carnal. Eu quero fazer a tua vontade. Eu deixo isso para trás. E há muitos irmãos na igreja que vivem lamentando-se, lutando contra esse mal, mas não compreenderam ainda o poder da confissão. Confessem os seus pecados. E tenham a certeza de que o seu pecado será perdoado. Não porque você apenas diz, mas porque Ele é fiel. Irmãos, Deus é fiel. Esse plano da salvação não é agora. Não é no tempo de João. É antes da fundação do mundo que Deus tem preparado essa obra. Será que no momento em que você pecou, essa obra parou de existir? Não, ela ainda existe. Se você aí está aí sentado ou na sua casa assistindo, se encontra em pecado, confesse o seu pecado diante de Deus, e o Senhor o perdoará. Quão bondosa é a obra de Cristo na cruz para conosco, para a salvação da sua igreja. Essa é a primeira forma de nós fugirmos desse perigo. A segunda, para o perigo da desobediência, consequentemente, a forma de vencermos a desobediência é obedecendo. É guardando os mandamentos. É observando o que há no mandamento e cumprindo. A terceira, para nós fugirmos da heresia, nós precisamos nos apegar à verdade. A verdade só existe em Cristo. Não há várias verdades, só há uma verdade. No verso de número 21, do capítulo 2, João vai nos dizer: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, conheceram a verdade. Pois a verdade é Jesus. É impossível andar na verdade sem ter a Jesus. Pois Ele é a verdade. Não há outra verdade. Não há opinião humana. Não há achismo. A verdade vem dEle, pois Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado de Deus para trazer a mensagem de Deus, para salvar o seu povo. Então aqueles que querem abraçar falsas heresias, falsos ensinos, automaticamente estão se afastando de Cristo, estão amando os seus mestres e não a Cristo. Para vencer as heresias é necessário abraçar, perseverar, permanecer em Cristo. Por fim, para vencermos o maligno, precisamos cumprir ou fazer a vontade de Deus. Verso de número 17 do capítulo 2, ele diz assim:
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus. Essas 4 ações que nós devemos fazer, elas estão atreladas, misturadas. Não tenho como fazer a vontade de Deus sem permanecer na verdade, sem obedecer os seus mandamentos, sem confessar os meus pecados. Pois como eu estarei fazendo a vontade de Deus estando em pecado? Como eu poderei permanecer na verdade, desobedecendo o mandamento? Como eu estarei fazendo a vontade de Deus se eu estiver abraçando a mentira? Sendo assim, irmãos, nessa última hora da qual nós estamos, o Senhor Jesus nos recomenda a estarmos atentos, pois os dias estão breves. E segundo o que o apóstolo João está para nos dizer a partir do verso número 18, nós já ouvimos que se levantará aquele que, inclinado e induzido pelo maligno, conduzirá muitos na face da terra. Paulo fala dele em 2 Tessalonicenses. Pedro fala na sua segunda carta. O próprio apóstolo João, na carta ao Apocalipse, também falará daquele que terá como nome o Anticristo. Esse que virá governando as nações e o mundo, perseguindo a igreja. Mas não se espantem, pois muitos anticristos têm surgido em nosso meio. O espírito do maligno, o espírito do anticristo, paira por todo o mundo, conduzindo a muitos. Esse espírito tem levantado homens a profetizarem aquilo que não vem de Deus, a cantarem músicas que não glorificam a Deus, a terem uma vida indigna diante de Deus, a debruçarem a sua vida na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, amando o mundo e rejeitando a Deus. Esse espírito do maligno que tem governado o mundo, pois o mundo jaz no maligno, tem devastado nesses últimos tempos a muitos. Mas se estivermos em Cristo, seremos salvos. Então, irmãos, como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Vai depender totalmente de quem lhe salvou. Porque a salvação não depende de nós. Tudo isso que falei acerca da confissão, da obediência, da permanência na verdade, e na resolução ou no desejo, na ação relutante de fazer a vontade de Deus, não vem de nós. Só pode vir do Salvador em nós. Pois o que havia em nós eram as trevas, mas Deus tem nos iluminado. Ele tem nos iluminado. Então parte dele é a salvação. Então se você pode ter certeza de salvação, não é pelo que você faz, porque o que você faz é uma evidência daquilo que Ele fez em você. Se você obedece a Deus, ama a Deus, é porque Ele alcançou a sua vida. Não é glória para você, é glória para Ele. O Evangelho é acerca dEle, é para Ele, a glória é toda dEle. Foi Ele que nos salvou, Cristo nos salvou. Ele nos livrou de tamanha perdição. Então, irmãos, se isso de fato aconteceu na sua vida, ela precisa revelar a luz que te iluminou. Qual o reflexo que você tem apresentado no mundo? Trevas ou luz? Se somos salvos não por obras, somos salvos pela graça. Uma ação de Deus de nos dar aquilo que nós não merecíamos.
Graciosamente Ele nos amou, graciosamente Ele nos alcançou, graciosamente Ele nos puxou para perto dEle, graciosamente Ele nos ensinou a amar a Ele, graciosamente Ele nos fez olhar para as coisas criadas e ver Ele na criação. Graciosamente Deus revelou a Cristo aos nossos corações. Igreja, nos últimos tempos, muitos poderão estar se perdendo, porque, segundo o que o apóstolo Mateus, no capítulo 7, narra, do que Jesus fala no Sermão do Monte, que naquele grande dia, quando a última hora já estiver encerrada, muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, eu profetizei, eu orei em línguas, eu curei enfermos, eu operei milagres em teu nome. O Senhor Jesus dirá a estes que não os conhece. Ter a certeza, irmãos, de salvação é conhecer a Cristo e ser conhecido dele. Você conhece a Cristo? Somos salvos pela graça. Só que essa graça que vem de Deus, ela não somente nos livrou da culpa do pecado. Quando você peca, essa dor, esse choro, essa vontade de querer fazer o bem, mas a sua carne não querer, que é o que Paulo vai falar no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, o desejo de querer fazer a vontade de Deus, essa luta constante, pois só haverá luta contra o pecado para aqueles que nasceram de Deus, essa culpa, por meio da obra de Cristo, através de sua graça, ela é, todas as vezes, quando nós confessamos os nossos pecados, essa culpa é retirada. Resta-nos agora, por meio de sua graça, Cristo livrar-nos desse domínio, desta carne. Pois as últimas horas estão chegando. Essa guerra, essa batalha contra o pecado, ela cessará, irmãos. Eu sei que você pode até tentar imaginar, mas a nossa mente não tem noção. De que naquele grande dia, teremos um novo corpo, que será impossível de pecar. Só que, hoje, mesmo com esse corpo, segundo o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas, nós podemos sim viver uma vida que agrada a Deus e jamais satisfazer a carne. Então, irmãos, somos convocados pelo nosso Senhor a não andarmos na carne, a não cedermos aos prazeres deste mundo, mas sim dar lugar ao Espírito. E como nós podemos dar lugar ao Espírito? Pelos meios de graça que o Senhor nos concedeu. Por meio da oração. Por meio da sua palavra. Por meio da comunhão. E dentro da comunhão, nós temos o partir do pão, a ceia. Quantos cristãos que oram, que leem a palavra, mas não ceiam? Porque não querem resolver os seus pecados. Preferem não vir no domingo da ceia, ou no momento da ceia se sentarem, e meses a meses passam. Ou muitas vezes nem vêm mais ao culto de ceia. Isso é pecado, irmãos. Porque o mandamento é que nós devemos
ceia. Então, no momento da comunhão, é na comunhão que a ação do Espírito vem sobre nós. Portanto, irmãos, deem lugar ao Espírito e não à carne. Você saberá e terá certeza que é salvo quando de fato você estiver vivendo no Espírito. Isso não se ensina, isso se vive. E só se vive quem tem o Espírito. Vamos orar ao Senhor. Se nessa noite você compreende que não está vivendo uma vida de acordo com o Espírito, com a palavra de Deus, você pode, no seu lugar, confessar ao Senhor. Pois aqueles que resistem à sua vontade, aqueles que negam a Cristo, esses estão perdidos. Mas ainda há esperança para você. Portanto, só teremos comunhão com o Pai e com o Filho se confessarmos ao Filho. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, no nome de Jesus, apresentamos, ó Deus, as nossas vidas, carentes de Ti, Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa condição, pedindo, ó Teu Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas. Ó Pai, para aqueles, ó Senhor, que se encontram distantes de Ti, se aprouver a Ti, ó Senhor, segundo a Tua boa vontade, ilumina-nos, ó Deus, que a Tua luz, ó Deus, os alcance. Para esse, ó Deus, que clama diante de Ti nesse momento, confessando o seu pecado, que o Teu perdão o alcance. Ó Deus, que assim, ó Pai, como Tu tens feito por anos e anos, levanta-nos, ó Deus, como proclamadores do Teu Evangelho, pois ainda há muitos, ó Pai, que precisam ser alcançados. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.